Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação da Ucrânia hoje, dia 8 de outubro de 2023, são 5 horas da manhã aqui em El Salvador, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes de qualquer coisa, deixa eu alertar vocês que o vídeo de amanhã vai atrasar pelo menos 2 horas, tá? Eu estou voltando hoje de El Salvador para o Rio de Janeiro e eu chego no Rio de Janeiro amanhã, 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã que eu vou chegar no aeroporto, até eu chegar em casa, começar a gravar e coisa e tal, vai atrasar no mínimo 2 horas o vídeo de amanhã, não tem nada que eu possa fazer. Agradeço a paciência de vocês e a compreensão, mas vai sair o vídeo de amanhã também, tá? Tanto o vídeo da Ucrânia quanto o vídeo de Israel amanhã, com as atualizações do que aconteceu ao longo do dia, só vai atrasar um pouquinho, né? Bom, vamos falar sobre a Ucrânia hoje. Eu também vou fazer um vídeo sobre Israel hoje também, porque é o grande assunto do dia, né? E aqui na Ucrânia, os ucranianos fizeram um grande ataque na Crimeia, principalmente em Jankoy, que é essa cidade aqui no norte da Crimeia, que é uma grande base militar russa, foi atingida muito fortemente. Outros lugares na Crimeia foram atingidos também. A ponte da Crimeia está fechada, provavelmente por precaução, mas está fechada, e também tivemos ataques ucranianos aqui em Tokmak, em outras regiões, né? Aqui em Kherson, os russos estão extremamente preocupados porque, aparentemente, os ucranianos têm um canal secreto para chegar do lado esquerdo da margem, a margem esquerda do rio Dnipro, né? Vamos entender esse negócio aqui, que eles conseguiram arrumar ali? É um túnel debaixo do rio? O que é esse canal coberto, né? Essa alternativa que os ucranianos têm ali? Pois bem, teve avanço ucraniano aqui em Orihiv, na direção de Novo Prokopivka e Kopani, e teve avanço russo aqui na região de Makivka, aqui no norte, em Luhansk. Avanço pequeno, mas teve, né? No campo diplomático, temos a novidade de que a Rússia voltou a vender diesel. Infelizmente, o governo Lula vai voltar a comprar diesel sujo de sangue para abastecer aqui o Brasil, infelizmente. E vamos explicar por que eles estão fazendo isso. Não é que melhorou a situação do diesel lá, não. É que eles estão desesperados porque eles também estão sem dinheiro, né? Então eles têm essas duas coisas para equilibrar lá. E lógico, o grande assunto que é o ataque do Hamas a Israel e a resposta israelense que está acontecendo neste momento, e nós vamos mostrar que há evidências claras de que a Rússia está por trás disso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Era Amor, Era Cilada, Sistema Contra-Ataca e várias outras pessoas sugeriram notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, começando aqui o assunto, a gente vai falar sobre a Jankoy. Jankoy é essa base russa que tem aqui na Crimeia, no norte da Crimeia. É uma cidade que é um grande entroncamento aqui de rodovias e ferrovias, como vocês podem ver, e tem também uma base aérea aqui muito importante. Então, os russos usam muito essa cidade aqui para logística de toda a linha de frente. E ontem ela foi atacada com muita força, teve várias explosões e defesa antiaérea funcionou também. A defesa antiaérea russa derrubou alguns mísseis ucranianos, mas alguns atingiram o solo e causaram bastante dano. Aqui tem uma imagem, aqui tem outras informações sobre explosões ali, né? E na verdade não foi só em Jankoy, também em Krasnoperekopsk e também Yevaptoria também foram cidades atingidas, né? Na verdade não são as cidades, são as bases aéreas que tem próximo às cidades que foram atingidas aqui na Crimeia, né? Toda essa área da Crimeia está ilegalmente ocupada pelos russos no momento, e segundo os russos, os ucranianos usaram mísseis S-200 modificados. Mísseis S-200 são sistemas antiaéreos bem antigos, já da época soviética, que os ucranianos conseguiram alterar para virar mísseis terra-terra, né? E têm sido usados com isso daí. Eles originalmente não tinham muita precisão, mas os ucranianos conseguiram colocar um módulo de guiar via GPS ali, que de forma que eles têm agora uma precisão muito boa e tem uma carga explosiva muito grande também. Só que tipicamente são mísseis lentos, então eles são fáceis de serem interceptados pelos russos. O que acontece geralmente é que os ucranianos usam esses mísseis no início de um ataque, exatamente para ver onde estão as defesas antiaéreas russas ali na região. Aparentemente é isso que eles estão fazendo ali, estão mapeando as defesas antiaéreas
aéreas russas na região, atingiram alguma coisa, não tenha dúvida, mas o principal foco foi esse, né? Vamos ver se nos próximos dias a gente tem um ataque grande ali na Crimeia, é o que tudo indica desses ataques, né? Bom, a ponte da Crimeia está fechada. Para quem não lembra, hoje faz exatamente um ano daquele primeiro ataque da Ucrânia na ponte da Crimeia, que os ucranianos colocaram um caminhão que explodiu e conseguiu interromper totalmente a ponte da Crimeia por vários meses, né? Foi o ataque mais bem sucedido da Ucrânia à ponte da Crimeia até o momento. E realmente causou, foi até um acidente esteticamente muito bonito, né? Ficou realmente um incêndio bacana na ponte da Crimeia. Hoje os russos não quiseram facilitar, deixaram a ponte da Crimeia fechada por medo de um outro ataque equivalente no dia de hoje, né? Pode não ser hoje, pode ser amanhã, não tem problema não. Qualquer dia que for, tá valendo atacar a ponte da Crimeia, né? Bom, a gente tem uma informação aqui da Stray Intel que chega a ser engraçado, porque ela fala uma coisa, mas não dá os detalhes da coisa. Ou seja, ela provavelmente está querendo instigar os russos. Eu não sei se é ela, tá? Porque na internet a gente não sabe, né? Enfim, está querendo instigar os russos a procurar esse tipo de coisa. Olha só, em Kherson, para surpresa dos russos, as forças armadas da Ucrânia descobriram e estão utilizando um caminho coberto, um caminho escondido sob a ponte de Antonivka para manter os reforços ali na cabeça de ponte do Dnipro. Essa cabeça de ponte aqui na região de Antonivka, em Kherson, ela já está há meses. Os russos tentam tirar os ucranianos dali, fazem bombardeios e coisa e tal, e não conseguem tirar os ucranianos dessa região, porque os ucranianos têm algum segredo, eles sabem alguma coisa ali da região que eles estão conseguindo abastecer essas tropas aqui, né? Ela não diz exatamente o que é, justamente para o pessoal fica perguntando aqui, né? Pô, um caminho escondido, isso soa muito estranho. Será que tem um túnel debaixo da terra, alguma coisa assim? Aqui, eu fico feliz que isso seja esteja entretendo as pessoas bastante. Eu espero que os russos fiquem bastante preocupados com isso também, né? Ou seja, a informação aqui é justamente que os russos têm que insistir mais nisso daqui, porque eles não pegaram ainda o ponto que os ucranianos estão usando para atravessar as coisas, né? E do jeito que ela está falando, a ideia é passar essas informações para o russo mesmo, para que eles insistam mais nisso daqui. Enfim, eu não acredito que seja um túnel debaixo do rio, seria muito complexo. Furar túnel debaixo de rio é uma coisa extremamente complexa. O que pode ser esse canal coberto, né? Uma vez que os ucranianos estão dominando essa área aqui da margem do rio Dnipro, é possível que eles tenham reparado aquela ponte de barcaças que os próprios russos fizeram na época que eles tinham ocupado Kherson, né? Quando os ucranianos destruíram a ponte de Antonivka, os russos colaram barcaças ali na ponte de Antonivka de forma a fazer uma ponte improvisada ali naquela região e com isso conseguir atravessar. Não é tão bom quanto a ponte em si, mas você tem alguma forma de transportar equipamentos, munições e coisa e tal de um lado para o outro do rio, né? Essa ponte também foi destruída pelos russos quando eles recuaram, quando eles saíram de Kherson, eles explodiram essa ponte. Mas pode ser que os ucranianos tenham conseguido reparar essa ponte de barcaça de alguma forma para fazer esse caminho. Ou então, talvez tenha alguma outra coisa aqui que esteja permitindo que os ucranianos façam essa travessia aqui na região, né? Ou seja, aqui na região de Kherson, né, como vocês podem ver, os russos estão aqui na margem esquerda do rio Dnipro, os ucranianos na margem direita, e aqui tem a cabeça de ponte ucraniana, bem aqui onde tem a ponte de Antonivka, nessa margem de cá, né? Outro dia os ucranianos estavam brigando aqui na ponte do rio Konka, né, já com os russos que estão aqui em Olesk. Enfim, os ucranianos têm uma presença muito grande nessa região. Essa ponte de Antonivka, ela não existe mais, ela foi destruída, né? Mas os pilares dela estão lá ainda, então pode ser que as barcaças amarradas nos pilares sejam essa forma de abastecer os ucranianos ali, enfim, existe alguma forma ali, o pessoal está querendo deixar justamente os russos intrigados com isso. O fato é que isso indica que é possível que essa fronte de Kherson ali seja muito mais um interesse ucraniano de chamar defesas russas para ali do que efetivamente alguma coisa que eles planejem fazer uma grande contraofensiva a partir dali, né? Ou seja, esse ponto, pelo menos nessa cabeça de ponte
aqui de Antonívka, os ucranianos aparentemente só querem atrair mesmo os russos para cá, não estão planejando avançar, né? É lógico, isso não descarta totalmente o avanço ucraniano em outra região aqui do Dnipro, né? Vocês sabem, o Dnipro é enorme. Os ucranianos agora podem cruzar ele em várias posições, desde aqui de Nikopol até Kherson em si, né? Então talvez estejam atraindo os russos para cá justamente para atravessar em outro ponto. Enfim, não sabemos. Mas é curiosa a informação de que os ucranianos têm um caminho para abastecer as tropas aqui, né? Bom, ontem também teve ataque ucraniano, além do ataque ucraniano em Jankoy, que a gente já falou, também teve ataque em Tokmak, né? Tokmak é essa cidade ucraniana aqui, que está controlada temporariamente e de forma ilegítima pelos russos, então certamente vai virar a linha de frente muito em breve, os russos já estão fugindo daqui já há algum tempo, a gente tem falado nisso, e ontem teve um grande ataque aqui ucraniano a Tokmak na estação de trem. Parece que os ucranianos conseguiram sincronizar direitinho quando chegou o trem com suprimentos para abastecer a linha de frente russa aqui na região, eles atacaram e conseguiram destruir um monte de coisa aqui, ó. Os russos tinham acabado de descarregar vários vagões com munição e os HIMARS chegaram e você vai ver que realmente é impressionante, dá para ver muita detonação secundária aqui, ó, nessa explosão. Vou tocar um trechinho aqui, não vou tocar muito não, porque o YouTube não gosta dessas coisas. Короче, у нас доброе утро, блядь. Вот так вот хуярится, блядь. Весело, блядь. Dá para ouvir as detonações secundárias, justamente, ou seja, atingiram a munição que tinha acabado de chegar, e se tiveram, né, isso deve ter sido aqui na estação de trem aqui de Tokmak, é possível que tenha explodido a estação de trem também, dificultando ainda mais que os russos usem essa estação para novas cargas de munição para cá, né? Então, excelente notícia isso daí. Bom, sobre a linha de frente, falando aqui sobre Tokmak, sobre aquela região, o Argonzo, veja, os ucranianos não falaram nada, né? Aliás, os ucranianos mantêm um segredo operacional muito forte, eles não dão informações sobre como é que está a ofensiva ali, a informação que a gente tem tipicamente vem de bloggers militares russos, né? Então, o Argonzo, que é um blogger militar russo, deu uma atualização hoje cedo, dizendo que, com o apoio de artilharia, o exército ucraniano avançou em direção a Kopani, a oeste de Robotne, né? Isso houve um progresso ali. A gente já tinha falado sobre isso ontem, né? De fato, os ucranianos aqui na região de Kopani, aqui entre Kopani e Robotne, tem uma série de trincheiras que os russos tinham preparado aqui e os ucranianos conseguiram atravessar essas trincheiras, tomar boa parte dessas trincheiras, inclusive estão com o corredor aqui em direção a Yushchenkov aberto, né? A gente falou sobre isso ontem, e agora a gente tem a confirmação aqui do Argonzo confirmando essa informação que a gente deu ontem, né? E em Bakhmut, os ucranianos estão tentando atacar Zelenopilia para contornar Kurdiumivka a partir do nordeste. A artilharia atinge posições russas. Isso daqui também não é novidade, a gente vai falar de novo aqui, porque a gente já falou isso alguns dias atrás, né? Mas de novo uma confirmação aqui por parte do Argonzo de que a informação que a gente deu lá atrás estava correta, né? A gente tinha falado já alguns dias atrás aqui que os ucranianos ultrapassaram a linha férrea aqui em Andrivka e estavam se encaminhando para o sul, né? Ou seja, a ideia deles é a partir daqui atacar Zelenopilia, que é essa outra cidade aqui colada, né, em Kurdiumivka aqui na região. Os ucranianos já estão aqui no oeste de Kurdiumivka, já estão dentro da cidade, mas só um pedacinho, né? Os russos ainda mantêm a maior parte da cidade e o lado de lá da linha de trem, Zelenopilia. E agora a ideia dos ucranianos é justamente fazer esse ataque aqui, forçando os russos a abandonar Kurdiumivka, porque se os ucranianos tomam Zelenopilia, eles não têm como se manter aqui em Kurdiumivka, né? Não tem como manter o abastecimento dos russos aqui. Então também, mais uma vez, só confirmação daquilo que a gente já vinha falando há alguns dias aqui, mas é bom saber que agora está confirmado pelo Argonzo, né?
Bom, também temos informações aqui da Astraia Intel, ali na linha de frente em Zaporizhia, que os ucranianos conseguiram avançar mais a leste de Novoprokopivka, aqui na região que tem umas colinas aqui, que há algum tempo os ucranianos estão tentando tomar essas colinas. Então a gente está falando aqui de novo do fronte aqui em Orihiv. Lembra a principal linha defensiva russa, a tal da linha Surovikin, ela passa aqui entre Yushchenkov e Novoprokopivka, ela vem aqui, depois quando chega aqui em Verbov, ela faz uma curva aqui para o norte. Os ucranianos já ultrapassaram essa linha Surovikin, né, essa linha defensiva principal russa aqui na região de Verbov, Verbove, e também estão avançando aqui ao sul, estão a 300 metros dela aqui, nessa região ao sul aqui, ou seja, na verdade, a leste de Novoprokopivka, né? E essa região aqui é uma região importante porque ela é mais elevada, ela é uma região que é mais alta em relação a Novoprokopivka e a outras áreas aqui, inclusive Verbove. Ou seja, os ucranianos tomando essas colinas aqui, essa região mais alta aqui ao sul, isso vai dar uma vantagem tática para eles muito forte aqui, pouco provável que os russos consigam manter Novoprokopivka, e aí vai ser a questão realmente dos ucranianos continuarem aqui a quebra da linha defensiva da linha Surovikin e avançando. Tokmak já está logo aqui, ó. Depois tem Sichenini, Novi e Tokmak já está aqui, ó. Já estamos chegando já em Tokmak, não é à toa que os russos já estão fugindo dessa região aqui, né? Aqui o Noel Reportes também fala sobre esse avanço ucraniano ali na região de Novoprokopivka e Verbove, e da mesma forma eles colocam aqui que os ucranianos estão avançando pela Robotny aqui em direção a Kopane, né, indo ao sul em direção a Yushchenkov, e o outro eixo justamente aqui a leste de Novoprokopivka, indo em direção aqui à linha defensiva Surovikin, que já dá para ver ela neste ponto aqui, bem perto realmente das tropas ucranianas, né? Ele fala aqui também que os ucranianos conseguiram entrar dentro do vilarejo de Novoprokopivka e já manter uma presença ali dentro. Eu não sei não, tá? Ele está dando essa notícia agora. A informação que a gente tinha é que isso já tinha acontecido alguns dias atrás, que eles já estariam no norte de Novoprokopivka, né? De qualquer forma, vamos aguardar como é que avança isso daqui. Interessante o avanço ucraniano por aqui, né? Também teve destruição de mais um T-90M perto de Marinka, né? Os russos continuam tentando avançar aqui em Marinka. Impressionante como não conseguem, né? Marinka, essa cidade aqui, a cidade está totalmente destruída, tá? Não tem mais nada, só destroços, mas os russos tentam tomar essa cidade desde 2014, né? Essa linha vermelha aqui é a fronteira estabelecida no Acordo de Minsk, né? A linha do cessar-fogo estabelecida no Acordo de Minsk. É lógico, tudo isso daqui é Ucrânia de um lado do outro, mas isso daqui é onde tinha feito o cessar-fogo. Mas naquela época já os russos estavam tentando tomar Marinka e não desistiram em nenhum momento, mesmo durante o cessar-fogo. Eles tentaram avançar e depois que começaram a invasão em larga escala em 2022, também forçaram muito aqui, mas dá para ver que não conseguiram tomar a cidade inteira ainda. Tem uma parte dela na mão dos ucranianos e nessa briga os russos perderam mais um T-90M ontem. Isso aqui é importante para mostrar que realmente naquela região continua muita luta por ali, né? Bom, em Bakhmut, além dos avanços ali em direção a Zelenopilia que a gente falou, também os ucranianos atingiram o comandante do batalhão da 83ª Brigada de Assalto Aéreo, né? Ou seja, um comandante do VDV foi destruído ontem lá na região de Bakhmut, né? Excelente aqui a notícia, tem aqui as informações do documento deles lá capturado pelos ucranianos e o cara já está prestando conta lá com quem quer que ele tenha que prestar conta na religião dele, né? Bom, houve um avanço russo ontem, né? Na região de Makivka, os russos conseguiram avançar cerca de 1,5 km. É lógico, ainda não está muito certo isso daqui, mas os russos estão na ofensiva aqui na região norte, em Luhansk, não conseguem avançar muita coisa, os ucranianos têm segurado essa ofensiva russa aqui na região, mas infelizmente os russos conseguiram um pequeno avanço aqui na região de Makivka, né? Makivka é essa cidade aqui, no rio Zerebets,
Então, os ucranianos têm ainda ambas as margens do rio Zerebets, justamente até Makivka. A partir de Makivka para o norte, os russos ficam do lado esquerdo, né, na margem esquerda do Zerebets, os ucranianos ficam na margem direita. E só um pouquinho até aqui nessa região de Serivka, que os russos também avançaram para o outro lado. Então, os russos têm também ambas as margens do Zerebets mais aqui para cima. Enfim, essa é a configuração da linha de frente aqui, e a informação que a gente tem é que os russos avançaram coisa de 1,5 km aqui em direção a Makivka, né? Não está muito claro ainda exatamente em que sentido que foi, até onde que eles foram, se chegaram próximo da cidade. De qualquer forma, é preocupante, né? A gente sabe que os russos estão fazendo uma ofensiva ali, não estão conseguindo avançar muita coisa, mas estão fazendo ofensiva, né? E ontem a gente já tinha falado sobre isso também, mas aqui mais uma vez a confirmação, dessa vez a confirmação do serviço de imprensa do grupo de forças do leste, né, dos próprios ucranianos, falando que uma das brigadas das Forças Armadas ucranianas destruiu 25 tanques russos em 4 dias. Né? Ontem a gente mostrou vários tanques russos destruídos justamente nessa região aqui, entre Liman e Kupiansk. Né? Os russos estão tentando avançar aqui, e particularmente aqui em Sinkivka, eles tentaram avançar, acabaram perdendo terreno, acabaram sendo expulsos pelos ucranianos aqui, mais um pouco aqui em Sinkivka, e à custa de perderem muitos blindados, muitos tanques aqui. Então, só para confirmar também mais essa informação. E aqui também a gente tem a informação que, olha só, nas proximidades de Kislivka, essa outra cidadezinha aqui, né? Aqui está Kupiansk, aqui é Sinkivka, onde a gente falou que os russos tentaram avançar, acabaram recuando. Aqui também os russos lançaram um ataque massivo, a artilharia ucraniana atingiu eles em cheio, e o resultado, muitas mortes do inimigo, um tanque queimado, e os inimigos retornaram às posições originais, ou seja, não teve nenhuma mudança. Kislivka é essa cidadezinha aqui, tá vendo? E está em poder dos ucranianos. Nessa região, os russos tentaram avançar, acabaram sendo destruídos e retornando para a posição deles por aqui, né? Então, mais uma vez, mais um dia em que a gente não vê grandes mudanças na linha de frente, mas sim a gente sabe que as coisas estão avançando aqui em Oryhiv. Não é por outro motivo que os russos estão apavorados. Muita dessa estratégia dos russos dos últimos dias de desviar a atenção da Ucrânia é justamente em função de que eles já perceberam que estão perdendo a defesa aqui, que não vão conseguir segurar os ucranianos aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala que os russos estão usando com muita vontade o ataque do Hamas a Israel. Então, repara, eles não falam aqui que os russos estariam envolvidos nisso. Eles falam que os russos estão usando isso para tentar criar olha, o importante agora é lá, esquece a Ucrânia, deixa a Ucrânia para lá, é assunto velho, vamos falar de Israel e coisa e tal. A verdade é que isso daqui a gente vai ver mais adiante, tem evidência de que os russos estão por trás disso daí. O fato é que muito provavelmente isso foi planejado pelos russos, como a gente está falando, né? Os russos estão numa grande campanha para tirar fundos da Ucrânia, para tentar acabar com o apoio ocidental para a Ucrânia. Não vão conseguir, né? Mas isso mostra justamente o desespero que eles estão, porque eles estão vendo que as reservas deles estão sendo exauridas ali na região de Tokmak, na região de Oryhiv. Eles não estão conseguindo segurar os ucranianos. Agora que o VDV acabou de ser destruído ali, os ucranianos estão avançando novamente ali em Novo Prokopivka, ou seja, eles sabem que não tem muito que eles possam fazer que não seja perder aquela região toda. A expectativa que eles têm é que o Ocidente pare de ajudar a Ucrânia, pare de mandar armas para a Ucrânia, e talvez um novo conflito seja a resposta deles para isso, né? Vamos entender isso daqui mais adiante, né? Aqui eles só falam que eles estão usando isso, estão usando muito fortemente, mas não fala que eles são a causa disso. A gente vai ver as evidências que existem daqui a pouco, né? Mas fala que os ucranianos continuam avançando em várias regiões ali na região ali de Oryhiv e também em Bakhmut, né? Bom, ontem teve um evento muito curioso, né? O Lukashenko fez uma entrevista com a imprensa. Em determinado momento ele elogiou o Zelensky e falou que o Zelensky está fazendo tudo correto e não sei o que lá. E
Eu não sei, não entendi muito bem o que aconteceu aqui, não. Tá todo mundo meio assim, interessante, que coisa, né? Talvez o Lukashenko já esteja 2 passos adiante do Putin, já sabe que o Putin está perdendo ali em Zaporísia, já sabe que toda essa tentativa do Putin de diversionar a coisa, de criar novas batalhas, tentaram com o Nagorno-Karabakh, mas foi muito rápido, a situação se resolveu muito rápido, estão tentando de novo com Hamas em Israel, e eu também acho que vai se resolver muito rápido essa guerra lá em Israel, né? É verdade, neste momento todas as atenções estão voltadas para Israel, mas vai se resolver muito rápido aquilo ali. Então, essa técnica dos russos de tentar criar diversionismo não está funcionando muito. É possível que o próximo seja Kosovo com a Sérvia, sempre tentando ressaltar essas coisas para tentar tirar a atenção para a Ucrânia. E talvez o Lukashenko já percebeu que essa tática não está dando certo, já está começando a mudar. Olha só o que ele diz aqui, ó. Вот попрошайка. Nós russos, jornalistas, estamos constantemente dizendo que o Zelensky é um pedinte, que ele age de maneira desrespeitosa e desonesta e coisa e tal, mas eu tenho que dizer que o Zelensky age de maneira absolutamente correta, né? O nosso comando tem tentado criar novas defesas mais fortes ali na região de Bakhmut, do Donbás e coisa, e no final das contas foram os americanos que prometeram a ajuda para o Zelensky, né? Os americanos que estão dado ali. Então é isso daí. Ele está criticando aqui no final, está falando aquela ideia de que os Estados Unidos vai lutar até o último ucraniano e coisa e tal, mas no final das contas ele está meio que numa posição já de criticar os russos nessa história toda aqui. Muito engraçado isso. E por falar em pedinte, olha só, os russos estão pedinte, né? Estão pedindo coisas para a Coreia do Norte. Olha o desespero do pessoal, né? Aqui está mostrando uma estação de trem próximo da Coreia do Norte, onde os russos estariam recebendo armamentos da Coreia do Norte, né? Os russos estão sim recebendo munição de morteiro, de obus da Coreia do Norte, mas um detalhe: essas munições são munições que foram dadas à Coreia do Norte pela União Soviética há 40 anos atrás. Então agora a Coreia do Norte está devolvendo essas munições para a Rússia. Eu fico imaginando em que estado estariam essas munições, porque é exatamente isso que é o acordo. A Coreia do Norte está devolvendo para a Rússia munições que foram entregues para a Coreia do Norte lá atrás, na época da União Soviética ainda e coisa e tal. Enfim. Bom, tivemos uma informação ruim, né? A Rússia liberou as exportações de diesel novamente. Certamente o corrupto de 9 dedos aqui no Brasil, o Lula, o idiota mora aqui da nação, vai voltar a comprar esse diesel sujo de sangue para piorar a situação do karma brasileiro aqui, né? Comprando esses produtos sujos de sangue lá da Rússia. Um absurdo completo isso. Sim, eu prefiro pagar mais caro em diesel que não seja sujo de sangue, que não envolva a morte de crianças e mulheres para ser produzido, e a gente sabe que a Rússia está com falta de diesel, eles precisaram interromper o fornecimento de diesel justamente porque estavam em falta lá, a gente mostrou vários postos de gasolina na Crimeia e coisa e tal. Os ucranianos, sabendo que a produção de diesel russa estava caindo, ainda bombardearam um monte de refinarias, de depósitos, para justamente prejudicar mais a coisa. Enfim, os russos continuam com falta de diesel, tá? Por que eles retomaram a exportação, então? Porque eles também têm falta de dinheiro, eles estão com problema de dinheiro, o rublo está se desvalorizando absurdamente. Então eles estão tentando se equilibrar ali, sabe, o bêbado tentando se equilibrar para ver se consegue ficar de pé. É a situação aqui, né? Vão voltar as exportações de diesel, infelizmente. Bom, o Biden está colocando um pacote de apoio de 100 bilhões de dólares para a Ucrânia no Congresso. Eu não sei se isso é uma coisa assim de curto prazo, porque a verdade é, o Congresso americano, enquanto não eleger um novo Speaker of the House, né, um novo presidente da Câmara de lá, eles não vão conseguir aprovar nada. Então, pode botar 100 bilhões, 200 bilhões, 500 bilhões, 6 trilhões, não adianta, porque enquanto não tiver um presidente eleito lá, eles não vão conseguir votar, né? E é lógico, a gente tem que saber que presidente vai ser esse, porque se for alguém... certamente não vai ser, tá? Pró-Rússia não vai ter aquele grupinho de 11 republicanos que são pró-Rússia, que é a única força no Congresso a favor da Rússia, não vai ter força para aprovar
para negar esse tipo de pacote. Tanto os democratas quanto os republicanos, a imensa maioria deles apoia o apoio para a Ucrânia. O problema é o presidente da Câmara, como é que eles vão resolver esse problema. De qualquer forma, isso é uma boa notícia, né? Como a gente sabe, as verbas que já estão alocadas para a Ucrânia, elas duram ainda 6 meses, e com 100 bilhões a mais, isso aí permite o financiamento da Ucrânia por muito tempo ainda, né? Bom, o Zelensky fez um comunicado ontem falando sobre a situação em Israel, né, declarando apoio a Israel e coisa e tal, e se colocando à disposição para o que puder fazer. Isso é uma coisa importante porque também mostra uma certa assimetria, né? Israel não apoiou diretamente a Ucrânia quando a Ucrânia foi atacada pela Rússia, né? A gente entende, Israel é um país pequeno que vive ali espremido entre inimigos, então eles têm que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de apoio ou ligação militar, mas o fato da Ucrânia, no momento de necessidade de Israel, estar se colocando do lado de Israel é uma coisa muito significativa, né? E lembra, a Ucrânia ela tem várias cidades que são muito importantes para os judeus, né? Tem peregrinação judia lá para Uman todo ano e coisa e tal, enfim, é um país muito próximo de Israel, no final das contas, sem contar o fato do Zelensky ser judeu, né? Enfim, achei muito importante essa colocação do Zelensky, ele não teve dúvida, não titubeou. No momento que teve o ataque do Hamas, a Ucrânia se posicionou a favor de Israel, é a posição correta mesmo, né? E agora, o Cossack Gandhi traz aqui a informação de que quanto mais conflitos aparecerem no mundo, mais a Rússia se beneficia no longo prazo, porque justamente dilui o apoio ocidental, né? Não é à toa que você tem visto brigas entre a Sérvia e o Kosovo, brigas em Nagorno-Karabakh e agora o Hamas e Israel. Tudo isso tem os russos por trás, justamente porque eles querem fazer esse tipo de coisa, né? Ah, Peter, mas você está falando isso daí né, da sua cabeça, né? Não, tem um monte de gente falando isso aqui, ó. O regime do Putin precisa escalar outros lugares sem entrar em conflito direto com a OTAN. Retirar o interesse do Ocidente na Ucrânia e acabar com qualquer possibilidade de normalização no Oriente Médio. O que está acontecendo no Oriente Médio é o seguinte: os países árabes, vários deles começaram com o Trump e estão continuando com o Biden, reestabelecendo relações com Israel, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Catar, vários países estavam neste processo. Por quê? O que acontece nesses países? A geração mais velha, que é a geração que viveu 1948, que viveu o crescimento do Estado de Israel, a fundação do Estado de Israel, ainda tem uma raiva muito grande do Estado de Israel, ainda é muito fortemente contra Israel. As gerações mais novas não têm esse grau tão grande de ojeriza a Israel, então tem muito mais facilidade de se fazer acordos e coisa e tal. Todo mundo prefere ter acordos de paz, é muito melhor no mundo atual você estar em paz, fazer a coisa via comércio, né, ganhar dinheiro via comércio. Esquece esse negócio de território, de briga por fronteira e coisa e tal. O negócio é comércio. Então, é isso que está acontecendo no Oriente Médio. Vários países têm se movimentado em direção a um apoio para Israel, justamente pela geração mais nova assumindo o poder, né? Agora, o que está acontecendo é que justamente com esse conflito agora, isso vai reavivar toda a ferida, né? Vai gerar um monte de problemas. A geração velhinha que estava lá meio quieta no canto dela, indo para aposentadoria, agora não, né? Morte a Israel e não sei o que lá, vão voltar à tona com todo o discurso de ódio ali, né? Então vai acabar com os Estados Unidos tirando munição de onde tivesse ali sobrando no Oriente Médio. Enfim, isso tudo aqui ajuda muito a Rússia, então é óbvio que o Putin está por trás essa coisa toda, né? Mas não sou só eu falando isso aqui. Aqui a gente tem evidência de um vídeo que foi liberado pelos rebeldes lá do Hamas, né? Pelos terroristas do Hamas, soltando uma granada aqui lá num tanque israelense, e o desenho dessa granada aqui, o desenho dessa aleta aqui é russo. Ou seja, a prova que os russos estão fazendo isso daqui, ó. O desenho da cauda dessa munição jogada por drone, isso foi desenhado na Rússia. Ou seja, a gente já tem evidências agora factuais que a Rússia está apoiando o Hamas ali na região, né?
O fato de meramente jogar bombas a partir de drones, isso aí já tinha, um monte de países já faz isso, mas com esse desenho de granada, com esse desenho de cauda de granada russo, não, né, a Rússia está por trás disso, né? E houve uma declaração agora também de Israel, que Israel e Ucrânia têm agora um inimigo comum. Sem o consentimento de Moscou, os militantes do Hamas não fariam esse ataque. Então está claro para todo mundo que sim, isso foi uma ação de Moscou para tentar tirar o foco da Ucrânia. Não vai funcionar, infelizmente, vai custar a vida de muitos israelenses e a vida de muitos palestinos também, essa brincadeira de Moscou para tentar tirar a atenção do Ocidente com a Ucrânia, né? Talvez seja uma ocasião de resolver de uma vez por todas o problema do território de Israel, acabar com essa lorota de solução de 2 estados, não tem nada, é tudo Israel ali. Está na hora de Israel tomar a Cisjordânia, tomar a faixa de Gaza e acabar com essa brincadeira. Enfim, eu vou falar mais sobre a situação em Israel no vídeo sobre isso logo em seguida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.